lá na beira do rio. Ele disse logo, bem, eu estou com vontade de ir para Minas. E vou avisar o Vini quando chegar do outro lado. Quem quiser ir mais eu bem, quem não quiser fique. Que a viagem é bem pesada. O Lampião foi para lá, que de lá a gente ia se juntar e ver se dava uma entradinha no estado de Minas Gerais. Então eu passei por lá, sabe? Aqueles que mineiro é besta e coisa e tal, e não sei o quê. Muito campo, né? Só dava gente rica, ver se arranjava alguma coisa por lá. No mínimo uma amizade, né? Um lugarzinho para se esconder. Estava tudo certo, eu fui de casa, chegada já para esse fim. O senhor acha que ele tinha vontade de deixar o cangaço? Não. Lampião morria como morreu, não deixava o cangaço. Isso aí eu vi da boca dele. Quando o Lampião atravessou, foi a Pernambuco. E quando voltou, nesse mês, ele voltou, andamos e coisa, mas ninguém tinha notícia do Lampião. Foi quando o Lampião voltou, Aniceto, sargento Aniceto, estava na volante, ele era sargento, comandava a volante de Matagrande. Chico Ferreira daqui, de Demiro, e João Bezerra, em Piranha. Foi quando eles tinham distribuído uns boletins, o governador mandou distribuir uns boletins, para aquele povo, aqueles coiteiros, que tinha sido coiteiro até aquela data, eles dispensavam, mas quem fosse coiteiro daí para frente e não cooperasse com a polícia, dedo. Aí João Bezerra distribuiu o boletim por aí tudo e avisou os coiteiros que conhecia, coiteiro mesmo que ele conhecia. Tinha um coiteiro daí, de município de Piranha, que era vaqueiro de Correinha, teve medo. Estava em casa, não sei como foi, sei que foi umas horas da noite, viu que o Lampião passou para a beira do rio. Passou para a beira do rio, aí ele acompanhou. E viu quando Pedro de Cândido e Duval estavam atravessando ele, da chamada Sacão. Viu quando eles estavam atravessando. Não, aquelas canoas já eram apropriadas mesmo de Pedro Cândido. Desde quando ele conheceu o capitão, que era o único homem que ele mais confiava nele. Passou muitos anos se encontrando e atravessando. A gente para atravessar o Rio São Francisco para lá e para cá e etc. Aí bem cedinho veio para Piranha, pensando que o capitão Bezerra, que era tenente, estava em Piranha. Quando foi na quarta-feira de manhã, a Aniceto me chamou para vir comprar uma carne, ela esqueceu Joana de Intrimonte, que matava boi. Aí eu vim com a Aniceto. Daí a pouco, Joca Bernardo chegou, montado num jegue, aí sartou lá, amarrou o jegue lá debaixo daquela ponte, aí chegou, bateu no ombro de Aniceto, Aniceto, eu tenho um negócio com vocês, saiu. Aí eu recebi a carne e saí. Quando cheguei lá, ele foi dizendo, Lampião está no Angico, eu não sei o local, você chama Pedro de Cândido, que ele sabe onde ele está. Porque Pedro de Cândido ontem foi comprar queijo para eles e eles vão embora quinta-feira. Não, Joca Bernardo disse a Aniceto, disse, pode apertar Pedro de Cândido fez a feira, quarta-feira. Dizendo, mas ficava fora. Disse, você não entendeu aí? Ele não fala meu nome. Aí veio, procurou o João Bezerra, não estava, né? Aí João Bezerra encontrou os Aniceto. Lá diz, olha, passado assim, Pedro de Cândido e Duval teve esse Lampião no Sacão tantas horas. E tá aí fazendo feira, comprando tudo. Ele tá comprando, esse coiteiro aí também estava comprando, esse Manefé. Estava fazendo feira também, veio de lá. A volante ficou tudo de Aniceto, a volante de Aniceto, que João Bezerra estava aqui mais nós. Não tinha notícia de cangaceiro e tudo. E ele pegou e veio para aqui. No domingo, aí ficou com as duas rolando, esperando notícia. Foi quando Aniceto telegrafou, na quarta-feira. Tenente Bezerra, venha urgente, tem gado no pátio. Quando João Bezerra recebeu o telegrama dizendo que os bois estavam no curral. Aí telefonou para o Aniceto, o Aniceto seguia com a volante dele de Mata Grande para se encontrar em Piranhas. Nesse índice, Chico Ferreira disse, eu vou com a minha. Ele disse, não, compadre, não disse, não, eu vou com a Aniceto. Ele disse, não, mas eu quero ir. Tiveram uma certa discussão, aí o Ferreira disse, olha, a volante é minha, eu sou o comandante da minha volante, quem manda dela sou eu e eu vou. Tem ordem do comandante, disse que o atrás de cangaceiro onde eles estiverem. Eu vou. Aí tiveram até uma certa discussão, saíram daqui, a gente saiu daqui de a pé. O Chico Ferreira mandou
Mandou a volante dele se equipar, disse, vou com vocês, aonde entrar eu entro também. Aí seguiu, ele saiu até. Aí quando eu junto as volantes todinhas, não tinha caminhão aqui, vamos de pé, nós saímos 10 horas do dia, nós saímos daqui. Nós estudamos, eram umas 2 horas da tarde, nós saímos daqui por 10 horas de pé, né? Quando chegamos lá, fiquemos assim embaixo dos paus, aí zoou. Vinha Doro, tributismo, era um caminhoneiro que veio de Mata Grande, vinha de Piranhas, um caminhão carregado de farinha de trigo. Um carro que vinha de Piranha, que era de La Feira, um carro de Mata Grande, de Doro. Aí, João Vicente, nós tomamos à frente, vinha Aniceto com 2 soldados, vieram no caminhão, para se encontrar com o Tenente Bezerra. Aí encontraram, entraram lá para dentro do riacho, capingão danado lá, entraram para lá, conversaram, aí ele veio e falou com o Doro, Doro, você pode levar a gente em Piranha, para entrar mais ligeiro? Vou, então vamos descarregar o carro. Aí João Bezerra falou com ele, disse, você descarrega esse carro aqui e vai levar seu volante em Piranhas. Aí já tinha se reunido as 3 volantes. O prejuízo que houver, eu sou responsável. Aí os soldados descarregaram o caminhão. Nós seguimos o caminhão para até Piranha. Então chegamos lá hoje onde é Piranha Nova, chamava Água da Mulata. Chegamos ali, ele deixou. Nós vamos ficar aqui. Aí eles acertaram lá, Dora voltou, e nós ficamos lá, deixamos escurecer. Eles eram umas 7 horas da noite, mas Nós não sabíamos nada, ninguém sabia. Soldado não sabia, só quem sabia era ele. Quem conversava com o Aniceto, né? Aniceto trouxe a notícia, conversou com ele lá e disse. A Aniceto já estava lá e foi a de Chico Ferreira, a de João Bezerra, que era de Piranha, e nós também fomos com ele, que era para formar mais gente, né? Isso era 20 homens, né? Com o Chico. A Aniceto só tinha 12, e João Bezerra tinha 20, e aqui tinha 15. 15 para 16 com o tenente. Fazia 51 homens. antes de tomar café, mandaram os soldados se aquartelar no quartel para não alarmar, sair somente de 2 em 2 para eles tomar café. Os soldados saíram de 2 em 2 para tomar café. Diz, olha, vocês ninguém desequipa. Vocês tomem café, por aí na casa dos colegas, ou façam aí lá no quartel, que tinha um quartelzinho em Piranha. Nós vamos viajar hoje ainda, mas não disseram para onde. Aí foram arranjar as canoas. Desde que nessa altura ele já tinha chamado um canoeiro, o nome de João Benco, mandou pedir uma canoa para levar essa volante até o Entimonte. Ele disse que uma canoa não cabia. Ele disse, o que é que faz? Ele disse, só se emendar 2 canoas, disse, então irmã, das 2 canoas. Eu quero que você leve a força água. 2 canoas. Atracada uma na outra. As 2 canoas foram atracadas. Os 40 homens levou. Era 2 canoas amarradas uma na outra. Aí amarrou. Aí deu uma lembrança danada. Foi uma lembrança das canoas. A lembrança vai ser. Nós imaginando lá também de brigar. Pensando nisso aí. Nós pensávamos. Ia brigar, quem é que ia morrer agora? Os que escapavam. Aí vai morrer gente. Nós pensando que ia morrer gente. De nós, qual é o que veio aqui? Pensando assim. Eles lembraram, né, do passado. Eu ia brigar com a cobra daquela. Uns caras, um no meio, outro nas cabeças. Aí nós seguimos, de rio abaixo. Nós chegamos, antes de chegar em Entimonte, numa casa branca que tem desse lado aqui, encostou. Não tinha ninguém, estava desocupada, não tinha naquele tempo lá. Ele mandou a força descer e a canoa mandou que o canoeiro ficasse na beira do rio com as canoas esperando, aguardando a ordem dele. O canoeiro ficou e a gente se acampou assim numa casa velha, até que não tinha gente. E nesse tempo tinha uma roça de maduro ao redor da casa. Os soldados quiseram quebrar vidro, ninguém quebrar, disse não, ninguém faz fogo aqui não. A gente ficamos só com água na boca. Quando foi 3 horas da madrugada, mandou levantar tudo e se equipar. Eles se levantaram, se equipamos, fomos para a beira do rio. Na beira do rio ele deixou o sargento Aniceto com a força e seguiu para uma casa assim, perto. Ele, o tenente e o Chico Ferreira, que 2 oficiais. E a gente ficamos na beira do rio onde estava a canoa esperando. Aí o João Bezerra mandou buscar pelo de canho e Entimonte. Foi eu, o Otacílio e mais 2 soldados, foi 4 soldados. Eu
E o sargento Bida, um soldado Bida, que era compadre dele, de Pedro Cândido. Primeira vez, foi muito semo, que ele estava com a mulher para dar luz, hein? Ele disse, a mulher está para dar luz, eu não posso sair. Viemos embora. Quando falamos com o tenente, rapaz, deu o diabo, o tenente disse. Mas homem, eu não mandei para trazer o homem, para que vocês não trouxeram o homem. Mas tá, aí o outro tenente disse, está perdida a história. Ele já foi avisado, mas não foi. Quando cheguei lá, voltamos em cima da bucha, numa canoa de remo. Quando chegamos lá, ele estava em casa. Disse, a mulher está para dar luz, o tenente mandou dizer que você fosse. De qualquer jeito é para ir. São as 3 horas da manhã, mais ou menos. Chama o Pedro de Cândido, aí Pedro de Cândido saiu, pegou, amarraram logo ele, Pedro de Cândido. Aí ele saiu de casa, amarraram ele. O que é que ele quer? Ele não conversava. Só lá não podia dizer nada, não conversava. Lá encostaram lá nessa Casa Branca, no Remanso. Quando foi encostando, João Bezerra falou, Pedro, onde é que está os cangaceiros? Está Lampião. Isso eu não sei. Aí Chico Ferreira era muito afobado, pegou o revólver, jogou na boca dele assim, vou lhe matar. Matar ele e sacou dele no rio aí. Aí ele virou pro tenente e disse, tenente, posso falar com o tenente João Bezerra, com o capitão João Bezerra? Disse, pode. Aí o João Bezerra estava assim com o testemunho e disse, Aí João Bezerra, que é isso, Ferreira? Aí eu estou. manda ele aqui. Aí Pedro veio. Disse, o que você quer dizer, Pedro? O Lampião está aí, com 40 homens. E por que você não disse logo? Mas eu queria dizer, tem amizade da Lampião. Mas me obrigou a dizer, vem dizer o senhor. Aí disse, Lampião está aí, tenente. Pode, o capitão está aí. Está com 40 homens. Aí disse, deixa o senhor tenente, eu mesmo não sei, mas meu irmão sabe, Duval. Mas está do outro lado. Duval é quem sabe. Aí amarrado de novo, a canoa amarrada. A canoa normalmente ainda atravessamos para o outro lado. Fomos lá para casa, quando chegar lá chamaram Duval. Ele chamou o irmão. A casa estava secada, nós secamos. Quando foi na quinta-feira, eu estava dormindo na sala da casa assim, o Pedro chamou na porta. Duval. Aí eu me levantei, quando eu abri a porta, eu tinha um revólverzinho 32, eu estava com um revólverzinho, fui sair com a mãe e disse, rapaz, bota isso aí que nós estamos aqui com a volante, rapaz. Disse, olha, o que você souber, diga, que eu já estou aqui todo furado, e nós não podemos mais negar nada, porque senão eles me matam. Aí eu saí fora, quando foi fora, estava João Bezerra e Chico Ferreira, eles dois. Chico Ferreira o aspirante, João Bezerra bom, e Chico Ferreira bêbado, os tombos. A casa tinha 4 apêndices e as caçadas altas. Que quando eu fui saindo, o Chico Ferreira me empurrou o vulgo, porque eu caí lá embaixo da caçada. Coiteiro, caba safado. Aí chegou, jogou uma metralhadora em cima de mim assim. Aí João Bezerra pegou na metralhadora, levantou e disse, compadre, você sabe o que está fazendo, rapaz? Deixa o rapaz aí. Você sabe o que ele está fazendo? Isso é um coiteiro. Disse, que coiteiro, rapaz? Não se trata disso. Eu preciso falar com esse rapaz. Aí me pegou no braço e disse, comandante, não tem medo não, que não há nada não. Ele disse, Duval, a minha salvação, sua e de seu irmão, é você. Bem assim, disse, porque o Pedro nega que não sabe. Ele não sabendo morre ele, eu e você. Não tenha dúvida disso. Disse que eu vou lhe mostrar como. Aí acendeu uma lâmpada do farol bem grande, puxou um telegrama, disse, leia aqui esse telegrama, mas eu não via nem uma letra. O medo, né? Do tenente eu não estou vendo nada. Mas eu vou ler, o telegrama dizia, Tenente João Bezerra, gado no curral, vaqueiro você e Pedro Cândido. Em mim não falou, você e Pedro Cândido. Ou dá o resultado do gado, ou me entrega o gado preso ou a cabeça de vocês dois. Aí eu digo, eita, nossa senhora, digo, tenente, e o que você quer que eu faça? Que eu não sei, não sabe o que, rapaz, onde é que Lampião ainda está aí? Aí eu não neguei mais não. Digo, Tata, Lampião está aí. Se você me botar na emboscada para Lampião, eu mato primeiro você. Digo, não, senhor, eu não sou capaz de fazer isso. Agora, vou dizer, também não vou garantir mais que ele está aí, porque ele ia sair por 5 horas. Que eu tenho uma máquina lá da minha mãe que levei esta noite para a mulher dele fazer uns bordados para um sobrinho que chegou. Padre Ferreira, cara, diz, olha, Lampião está aí. Você queria botar o negócio a perder, o negócio fora, rapaz? Você sabe quanto ia lhe custar isso? Eu não ia pagar só não, você pagava também. Você conhece o Lucena, não conhece? Só, nós ia morrer todo mundo. Mas felizmente Deus ajudou que esse rapaz é o da fazenda e disse que o Lampião está aí, que ele vai lá receber uma máquina, um negócio por 5 horas. E vamos cuidar, se já era umas 2 horas ou mais ou menos. Aí eu fiz assim em Pedro e ele disse, não botei não, ele estava furado, o Pedro, sabe?
Não era um furado grande não, mas ele estava com 5 furadinhas que o soldado tinha furado para ele descobrir onde estava o lampião. O cangaceiro está lá, está aí. Não deu, não fez carapé. Não disse nada, ele está aí. Então ali, vamos. Aí amarraram do lado também. Chegaram com 2 coiteiros, um pegado na abertura de um e o outro na abertura do outro, cada um com um revólver em cima. E você vai botar a gente em cima dos cangaceiros. Diz, mas seu tempo, não conversa não, se conversar você vai morrer aqui. Nós conseguimos cair em cima num lugar que chama-se a Curquilha, que não tem nesse lugarzinho, onde eles tinham deixado a canoa com as volantes, estavam soldados tudinho. Pode ser, eu creio que a maior parte estava caneado. Eu olhei para a canoa, dentro da canoa tinha um quinto desse, tinha barril de 200 litros de cachaça, sabe? Que eles vinham bebendo. Né? Não tinha uma cana caiana, uma bíblia cana caiana? Tinha. Aí botou, enchi e levei. A entrada do Angico, que era para dar para o Angico. Quando cheguei perto do negócio da brigada mesmo, que Pedro Cândido está aqui. Vocês vão tudo com cuidado que está aqui. Aí eu dei da cachaça, aí me lembrei da cachaça. Aí botei no caneco, tomei um gole. Aí João Bezerra viu, disse, ainda tem aí? Tem, senhor. Disse, bota para mim também. Aí eu botei, ele bebeu. Botei para o Aniceto, ele bebeu, para o sargento. Chico Ferreira bebeu, que era o sargento, o tenente. E nós bebemos, o resto eu bebi. Ficou um resto, 1 litro não deu para nada. Mas ficou um bocado, que encheu o caneco mesmo. Caneco meio grande, eu botei o caneco enchido, digo, agora vamos brigar. A gente cura o crente mesmo, digo, agora é para brigar mesmo, ninguém sabe quem escapa agora. Aí eu dividi o astral pro tenente, que anima bem, a cachaça anima. Dá coragem, bebendo, para ficar bêbado não, mas para ficar meio, fica ligeiro. Lá onde a canoa ficou tinha um caminhozinho, um varejozinho, que justamente ia para onde estavam os cangaceiros, na fazenda do Angico. Mas aí a gente seguimos com as volantes. Chico Ferreira decidiu quando lá. Havia um soldado meio bêbado, encostou-se assim a mim, e o meu primo vinha também encostado, o Antônio Jacó. E o Pedro vinha mais atrasado, mais João Bezerra, assim, perto também, sabe? E Chico Ferreira. O soldado pegou, me deu um empurrão, que eu saí metendo a renda. Os caminhos coiteiro, safado. Aí também o Antônio Jacó sentou lá as mãos, que ele caiu para lá. Respeite, caba safado. Você sabe com o que está falando? Está falando, isso aí meu sangue, corre aqui. Aí. Ele gostou de meter a mão no parabéns, não gostou, nós já tiramos você agora. O Antônio Jacó disse com o soldado, João Bezerra chegou lá para cá, isso, peraí, rapaz, pelo amor de Deus, negócio. Se o senhor traz um caba safado bêbado, eu vou encostar no meu primo agora, você mete a mão nele, eu mesmo encosta a mão nele agora. Eu me disse, rapaz, esse rapaz vai trabalhar por nós e tal, não sei o quê. Mandou que o soldado passasse para trás. O soldado passou para trás, né? Saímos beirando o rio, saímos, chegamos lá. Subimos, quando chegamos em cima, na chã, o dia vinha clareando, a barra vinha toda clareando. No caminho eles avisaram a gente. Disse, olha, nós chegar lá para nós vamos botar em Lampião com tantos homens. E é para fazer serviço, não é para brincar. Nós limpamos os fuzis por ali e coisa, aí subimos a serra. Quando chegamos lá em cima na serra, eles disseram, Pedro Cândido mais do Vale, olha, eles estão ali, naquela traibeira ali, tá tudo espalhado por aí, tudo de cangaceiro. Que quando nós vai subindo uma ladeira para chegar lá, no lugar onde eles estavam, na Chapada da Serra, aonde a gruta ficava assim, onde eles morreram, né? Nós estávamos na chão da serra. Chegamos na chão da serra. Eu sabia tudo direitinho ali, até as pedras que tinha, que eu nasci e criado ali, né? Aí eu fiquei em pé assim, no que eu fiquei em pé, ali na frente daquele morro branco, onde ficava, onde Cela dormia mais sereno. Aí eu digo, vixe, Nossa Senhora, cá comigo, já estão acordados. Aí escutei assim, ele disse, o que é que você está vendo? Ele viu também, eu digo, tenente, pronto, aqui tá bom, deixa o senhor. Diz, não, peraí, que eu queria deixar ele correr, né, ir embora, porque quando eu vi digo, o pau quebra já, aí ele chegou e disse, não, me diga uma coisa, esse lá embaixo, o que é? Digo, Zé Sereno dorme aqui nesse morro branco. Digo, eu vou dizer o senhor, o cangaceiro não dorme não. Não dorme não e fique certo que o negócio aí é duro. Ele disse, me diga uma coisa, o Lampião está aí? Digo, tá. O Lampião está aí e a tropa dele, a tropa boa está com ele. Daí tá. Bom, nisso ele chegou, chamou Chico Ferreira, chamou o aspirante Aniceto, o cabo Jovencio. Você, Chico Ferreira,
desça por aqui mais Pedro. Digo, pronto, que vai matar meu irmão. Pensei logo. Aí ele desceu. Chico Ferreira, com a volante dele, mais Pedro. Capa, cabeça do riacho, justamente, mas eles passavam por lado de lá, do Morro Branco, onde justamente estava Zé Sereno lá, onde ele dormia lá. Pegou o cabo Jovenço, diz, você desce aqui e passa para a serra do lado de lá, da outra serra que está dentro do riacho. Digo, não, rapaz, por aí não passa não, que você vai passar bem em cima do Lampião. Então arrudei, aí ele arrudeou assim. Disse, Aniceto, você fica aí no riacho, aí na cabeça do riacho para dentro. Vamos fazer o circo. Que eu fico aqui. Que lugar perigoso é aqui. Eu digo, fala-me, Nossa Senhora. Nisso, esse cabo que eu disse, cabo Bida, destacar a gente, muito amigo da gente. Chegou assim, Deus do Vale, não larga as costas do tempo, não. Não se morre. Todo mundo aqui é com raiva de você. Mas seu irmão. E se vocês saírem das costas daí, quem mata você não é os cangaceiros, não. É eles mesmo. Subi aqui e disse, nós viemos por aqui. Mas não era assim, não. Era um varedinho, nada. Não tinha caminho, não. A gente andava dentro do mato trancado, saía rasgando. Pedra, essas pedras não tirava nenhum, porque já tiraram muita pedra já. Você pegava esse trio mesmo. Chegamos perto, fiquemos. Tomando as bases, viu? Para atacar o homem. Aí fiquemos no ponto. Aí juntamos, dividiram a tropa. Agora está muito modificado, porque Lampião estava lá na gruta e minha toda ficava aqui mais abaixo, acima do que da gruta de Lampião. E a nossa toda era aqui. Aqui está muito modificado, porque com a chuva tirou tudo. Quando chegamos na chão da ladeira, de um lado, eles estavam dentro do riacho. De um lado, não passava nem pensamento, era uma serra alta e cheia de macambira, aí não passava ninguém. Do outro lado, e do outro, e dos três lados passava gente. Aí o Chico Ferreira desceu, a volante de Chico Ferreira era 15 homens, desceu com a gente para a beira do riacho, justamente com o coiteiro. O coiteiro chegou lá e disse, olha, eles estão arranjados ali em cima. A gente fomos subindo e o Bezerra ficou na minha serra e mandou o outro, a terceira volante, pegar a serra por cima. Quem ia com a cobra daquela que não tinha medo, homem, a gente tinha cabo que tremia, homem. Tinha soldado que tremia assim, aí. Eu que esquentei logo, tomei quase a cachaça com a chuva, eu já tinha tomado uns goles, estava queimado danado. Eu digo, agora vamos embora. Aí nós descemos, Chico Ferreira desceu com a volante dele, assim, e Chico Ferreira deixou o sargento Leão trabalhar com a gente, com 6 homens ou 7, linha para o assado, sabe como é? Um ao lado do outro. E nós descemos pro riacho. Quando chegamos dentro do riacho, Chico Ferreira deixou eu, Noratinho, Abidão e Antônio Ferro, nós 4 dentro do riacho, e atravessou pro outro lado do riacho. Nesse seguinte, a gente descemos na boca do riacho. E ele seguiu, o Duvar seguiu com o Chico Ferreira. E Pedro de Cândido ficou no canto dele. Quando a gente descemos, o Duvar pergunta ao Chico Ferreira, o tenente. Diz, tenente, se houver bala, o que é que ele faz? Ele disse, você se vire, do jeito que você quiser. E se quiser brigar, briga também. Aí seguimos, o Duvar seguiu com a gente. Quando chegamos na boca do riacho, aí o Duvar deu a pista para o tenente e aonde estavam os cangaceiros. Duvar foi, Duvar não amoleceu não, Pedro amoleceu um pouco, mas Duvar foi. Duvar foi, mais nós. Duvar entrou, e deu toda a explicação, Duvar sabia. Fiquei com ele ali, eu e o Cício de Martinho, um rapaz que andava com o tenente, justamente com uma sacola que conduzia os pentes das metralhadoras, os pentes de bala da metralhadora do tenente João Bezerra. Aí nós saímos tudo abaixado, nós já vendo os cabras, eles falando e conversando, onde o sargento Leão ia, na meia serra. A gente via aquela carreira de barraca com os ciganos, as barracas que estavam librinando naquele tempo. Aquelas carreiras de barraca, aí nós de cá vimos soldados, nós fizemos assim para ele, não podia falar, apontamos, eles disseram que estavam vendo as barracas assim, e eles iam para cima. O sargento Leão com os seis homens iam para cima das barracas. Nós mostramos a ele para eles irem
com cuidado. E nós saímos. Quando nós chegamos na frente, abaixados, nós 4, tinha um cabo apanhando água, enchendo o cantinho d'água. Botou o chapéu ali, o fuzil, e tava de costa pra gente. Aí Abidão, porque o primeiro tiro foi Abidão que deu. Aí Abidão não contou a história, que não era pra nós atirar não. Que João Bezerra tinha dito que ele era quem queria romper o fogo, começar a atirar. Mas naquela hora não tinha jeito, né? Naquela hora era preciso mesmo. Tava em cima, deixou o cabo correr, aí Abidão atirou no cabo. Quando o cabo atirou, nós já ia tudo preparado e corremos para dentro. Na hora que eu saí, que José desceu para falar com o Lampião e rezar e mandou Vila Nova buscar água, o Amoroso foi buscar água. Foi o primeiro tiro, foi nele. Que eu não esperava uma tragédia tão triste naquela hora de manhã cedo, numa gruta dessa, numa gruta cheia de pedra desse jeito, cheia de árvore, e ser traído pelo um coiteiro, que eu não sei se foi o Pedro, não sei se foi o Duval, não sei se foi o outro coiteiro. Eu vi fazer pá! Entendeu? Foi quando o soldado atirou em Lampião. Também os cangaceiros responderam tudo a vez. Aquele zabumba bem. Ei, macaco, filho de um égua, pega a sua mãe, esse, aquele, eu te engano, né? Isso, olha, só vendo a doidice. Quando a gente foi chegando perto do cangaceiro, estava dando um sereninho de chuva, vinha um cangaceiro com um cantil apanhar água. Quando o soldado viu, o cangaceiro botou o fuzil em cima. Quando o cangaceiro levantou, foi em cima do soldado, o soldado queimou ele. A gente já ia com os fuzis tudo imediatado, aí fechou-se o tempo. O cangaceiro não saiu baleado. A bala pegou de revés, cortou a correia do cantinho, cortou o bornado e levantou e foi embora. O Antônio Jacó, homem de muito gênio. Aí eu vi quando ele disse, meu primo, Lampião, aí eu digo, tá, meu primo. Aí ele saltou assim, pegou um chapéu que ele estava com ele, botou no chão, pisou e... Aí gritou, disse, Lampião, corno, filho de uma égua. Você briga com a volante de João Bezerra. Pegue a sua faca que meu punhal está na mão. Essas palavras eu ouvi, perto da gente assim. E correu para dentro do riacho. Acordar tinha pouco. Ainda estavam dormindo, que nem o Balão, Mergulhão, e o meu irmão, que ele morreu deitado, nem chegou a levantar. Ainda estava dormindo ainda. Aí eu, acordado, que eu sei que estava, era o Zé Sereno, Lampião e Maria, quinta-feira, Amoroso, e alguns que a história dele era afastada, eu não sei, né? Mas a maioria estava dormindo ainda. O José disse assim, você não vai levantar? Eu digo, não, eu vou ficar deitada mais um pouco, né? Aí, quando eu vi o primeiro tiro, eu peguei os bornal, não pude me equipar mesmo, deixei tudo, saí descalça. Aí quando cheguei na frente, o soldado tudo em volta, gritando e atirando. Ali a gente não distinguia que se era tiro ou se era uma lata batendo, porque tinha uma metralhadora na toda do José e outra de Lampião. Aí a gente só via era cair, as árvores cair. Eu me achava ali que eu já, não sei, eu rezava, mas não pensava, parece que eu estava flutuando. Não pensei na morte naquele momento. Aí, quando eu estava atrás da pedra, foi que o criança ia passando e me chamou, Sila, levante. Aí, quando eu levantei, a Nedina vinha atrás de mim, que aconteceu a tragédia na cabeça dela, que os violos dela voou tudo em cima de mim. Era fumaça, tampou tudo, ninguém chegava. Além de ser de manhã cedo, e a fumaça era demais, da pólvora, né? Aí a gente não via ninguém, só via eles gritarem, mas não sabia onde era que ele estava. Eu corri. Quando na frente me encontro com Maria. Vala-me Nossa Senhora. Aí foi correndo. Aí eu já ia em cima dela, atirei nela, encostei o fuzil, ela caiu. Aí eu caiu, eu passei por cima. Na frente tinha uma craibeira grande que tinha caído dentro do riacho, na beira do riacho. E Lampião estava do outro lado. Na carreira que eu vinha, saltei a craibeira. Saltei a craibeira e já era muita bala. Tinha bala demais que já vinha de lá. Dos cangaceiros, que estavam junto com o Lampião. Tinha uma pedra grande assim na direita, com aquela cadeira assim. Eu saltei detrás da pedra. Saltei detrás da pedra e segurei. E naquele movimento, tinha um cabo assim bem pertinho de mim, que chamava Marcelo. Morreu, a barraca, caiu a barraca dele. Caiu por cima dele, se enrolou e eu atirei nele, acabei de matar. Ele já não estava baleado não, eu atirei nele.
Maria Bonita foi passando, Antônio Ferro. Ele disse, compadre, segura a bandida que ela vai se embora. Eu só fiz me virar assim, passei o fuzil nela, ela caiu de novo. Dei outro tiro nela. Já tinha dado um e dei o tiro, aí ela caiu. Aí eu gritei, Noratinho, vamos correr dentro. E ele disse, aguenta a mão. Eu digo, pois olha minhas costas que eu vou dentro. Aí corri pra dentro. João Bezerra foi, olhou assim pro soldado e disse, desavança, tropa. De não se dar um tiro perdido. Não se dá um tiro perdido. Era todo mundo com os fuzis puxado a alavanca, sabe? Não era bala na agulha, era puxado. Diz o soldado que se deitar, outro pode atirar e mata, que é para morrer. E o que correr, o outro pode atirar dele, que é para morrer. Porque se eu me deitar e eu correr, vocês atiram em mim também. Que é a mesma coisa que eu faço com vocês. Porque foi muito tiro, de fora, de piranha virou tiroteio, cerrado aqui. Era muito, e dentro de uma baixa dessa. E estourava em cima os tiros. Era muito tiro. 80 homens atirando, né? Era muito tiro. Lampião era um sujeito prevenido. Na meia serra tinha montado um cangaceiro com o nome de Santa Cruz, com 12 homens, na meia serra. Que nos tiros, o cangaceiro vem de cima para baixo, justamente aí pegavam a gente, se esbagaçavam, mas não chegou a isso. Antes deles atirarem na gente, a volante do Bezerra bateu em cima deles aí, eles correram de riacho acima, se encontraram com a volante que vinha de cima para baixo, que era o João Bezerra. Aí fechou-se o tempo. Nisso eu vi o João Bezerra fácil assim na perna, sentou, depois levantou e sentou a mão aqui. Ficou com a metralhadora aqui e sentou a mão aqui na coisa. O soldado o que disse, entendendo que é de nada. Foi que eu escorreguei aqui numa pedra. Deixa que eu olhei e vi o sanguezinho, né? Aí chamou o soldado por nome de Zé Gomes e disse, Zé Gomes, fique comigo. Zé Gomes, seu tenente, não faça isso comigo não. Meu destino é brigar, senhor. Meu destino é brigar. Ele disse, mas fique comigo, não se incomode. Fique comigo, Zé Gomes, que ele está baleado. Aí Zé Gomes chorou, ficou chorando porque viu a força avançar e ele queria brigar também, não. E não brigou, ficou muito bem. Desavança, quero o Lampião pegar da mão. Quero o Lampião pegar da mão. Aí o pau quebrou e olha. A força avançou. É quando a retaguarda de que Lampião tinha montado na minha serra, quando viu o tiroteio, a retaguarda avançou em cima da gente. Quando a retaguarda avançou em cima, que foi chegando em cima da gente, a volante do Bezerra foi chegando por trás da retaguarda. Aí eles se viram com bala na frente e de lado, aí avançaram de riacho acima. Quando vinha o Unicef descendo com a volante. Aí fechou-se o mundo. Só se via bala. Aí só via bala. Por todo lado era bala. Bala dos cangaceiros e bala, né? Com quase 100 homens atirando, não é brincadeira. Quando cheguei lá, estava Lampião deitado. Assim, por cima das costas numa pedra, mas dando com os pés. Aí as mãos para se levantar, mas não podia. Aí eu dei um tiro na cabeça dele, tirei, que voou o miolo todinho. Acabei de matar ele, foi eu que acabei de matar. E quando foi chegando João Bezerra, chegou Santo, que conhecia Lampião, viu? Tinha sido coiteiro dele muitos anos, Santo. Tinha sido coiteiro e foi para a polícia. Trabalhava mais nós aqui, na volante daqui. Olha aqui, esse aqui é Lampião. O próprio soldado que tinha tido com o Lampião, chamou o tenente e disse, olha, esse aqui é Lampião, é esse aqui. Pegou uma bala no peito, pegou outra na cabeça e uma bala pegou em cima do gatilho do fuzil, que o fuzil não disparava para lugar nenhum. Ficou o soldado, ficou cortado logo a cabeça dele, caiu Maria Bonita assim perto e 2 cangaceiros, um por nome de Caixa de Fósforo. Nós devíamos 2 em 2. Aí eu deixava de clarear. Aí quando eu fui clarear, ele descarrando lá embaixo no riacho. Aí eu já tinha tomado café, fez um cafezinho no armazém que ele tinha de álcool. Um bulizinho pequenininho, fazia café e tomou. Aí eu passo a lhe perguntar, como é que um homem da experiência de Lampião, que já sabia dormir com a arma nas mãos, com esses tiros tudinho, ele não deu um tiro nesse tiroteio? Deu não. Aí deram esses 2 tiros e o Lampião estava do lado de cima. Aí cerrou o tiroteio pro lado do Lampião. Ele mandou vir subir assim, Vila Nova, Pitombeira, atirando para ali, dando ordem. Sem chapéu, sem nada. O mosquetão dele estava encostado numa pedra. A bala era tanta bala, pegou, esbagaçou. Disse que ele quisesse brigar, não brigava mais não. O mosquetão dele acabaram.
uma bala pegou e explodiu. Quebrou tudo. Zé Sereno, saíram mais 15 pro lado de João Bezerra. Disse que ia achar até 20, porque João Bezerra abriu. João Bezerra estava baleado, né? Eu fui sair por cima, onde estava a Aniceto. Eles tomaram tudo. Desci para lá atirando. Quando cheguei lá, eu atirando para lá e eles dizendo: tá pensando que aqui é o Riacho Seco, filha da puta? Eu enchi o mosquetão e mandei bala para lá. E eles atirando em mim, mas só de fuzil. A metralhadora estava atirando lá para o lado do Lampião. Eu atirando para lá, e as balas atingiam para lá, e quem pegava em pé, todo dentro, que eles diziam: você tá brigando aqui com o candeeiro, filha da puta. Tá tua mãe para tirar a raça de homem valente. Eu também saí enchendo o mosquetão. Quando cheguei assim mais em cima, que eu olhei, tinha uma tirada assim, e aberta. Que eu olhei assim por baixo, tinha dado uma chuvinha madrugada no inverno. Eu vi a polícia atirando nele, um bocado de perna. Eu cheguei a 3 no meio. Aí cobriram na bala mesmo. Pulando chique-chique, lá na frente recebi o tiro. Eu dei esse tiro e aquele lá dava um tiro para trás. Aí eu saí me defendendo, fui baleado já assim na frente. Pegou no braço. Eu botei o mocinho na bandeira e peguei no braço. Que eu olhei já alçada aqui por cima. Essa Cira, a Cira, se você ver ela um dia, ela conta a mesma história. A neia dele já tinha ficado morta lá atrás. Rapaz, pega meu mosquetão. Foi que Cira voltou, foi quem pegou meu mosquetão. Eu tinha um mosquetão dos dedos, desse tamanho. Quando eu levantei, a Nedina vinha atrás de mim. Aí que atiraram nela, que os miolos da cabeça dela voou tudo em mim. Aí o candeeiro na frente caiu, carregamos o candeeiro. O criança passou por mim dizendo que ia atrás da mulher, que a mulher não brigava. Ele na frente era atrás, quando ele passou por mim. Saímos fora dos tiros, eu disse: criança, acho que morreu todo mundo, só ficou nós mesmos, porque ali acho que ninguém podia escapar. Foi que a mulher voltou, pegou o mosquetão e fizeram fila, eles correndo. Mas ele, o chá preto. Liguei, rapaz, vamos tirar meus bornar. Foi que ele veio, ele tinha tendo atacado aqui, ele botou assim dentro de uma cambira. Aí eu tirei os anéis, botei no bolso. Ele disse: rapaz, amarrar aqui, que eu não posso amarrar não. Foi que ele voltou, amarrou os outros já lá na frente, olhando para trás, correndo. Foi quando o Luiz Pedro voltou. O Luiz Pedro tinha saído também, lá no rumo de... quisesse animar os outros. Aí voltou, chefe. Estava logo baleado. Nós chegamos numa fazenda por nome Cuiabá, perto do tiroteio. Aí foi se juntando, aí ganhamos o mato. Aí foi quando a Moro chegou, com as cobertas cortadas, o fuzil ficou no pé da pedra. Eles deram 2 tiros nele e erraram, em cima assim. Foi lá um dia, você vê a castinha, deve dar ter um jeito de uma castinha no pé do morro, de uma pedra. É um riacho que tem lá. Porque eu cheguei a sair dessa gruta e eu cheguei ainda atrás, quando nós chegamos fora da gruta, que sabia que os tiros não batiam mais em nós. Aí que o criança disse assim: Cila, eu disse: criança, só escapou nós, porque quem estava ali dentro morreu todo mundo, né? Porque eu não tinha relógio, não sei, né? Mais ou menos já tinha então, uns 20 minutos, uma meia hora. Não tenho base, eu não tenho base, porque naquele momento não dá pra gente ter base dos tiros. Também foi um negócio ligeiro. Foi muito tempo não. Foi que deu a notícia para vocês que o Lampião tinha morrido? Ah, a gente sabia. Porque ele tinha um costume. Quando ele estava em tiroteio assim, ele chegava lá na frente, puxava uma malzinha que tinha aqui. Tinha parabéns e uma malzinha. Ele dava a carga dela assim para cima e gritava e a gente se juntava todinho. O senhor Elias, me diga o seguinte: o que é que o senhor acha do envenenamento na Grota do Angico? Sei não. Essa eu não vou lhe contar que não sei não. Não teve não. Se teve lá foi bala como diabo. Lá foi muito tiro. E foi uma coisa... E Lampião tinha de morrer. Jeito nenhum, lá não tinha veneno não, rapaz. Lhe juro, com essa luz nós estamos vendo. Nós comia queijo. O queijo os pais não traziam, nós comia de noite com rapadura, farinha. E não tinha veneno para ninguém, não. Não tinha veneno. Não. Isso é mentira. Ele foi envenenado com uma bala lá nele, pegou bem aqui, ó. Que eu vi depois, né? Só levou um tiro. Pegou nessa covinha aqui, foi ele caiu. Ele não pegou no mosquetão dele.
Que depois nós saímos da Piranha, João Bezerra mostrou o mosquetão de Lampião, a boquinha tapada de sebo. Lampião não fez a mínima ação, morreu sem ver. Lampião não riu quando morreu. 4 metralhadoras de mão. É. Duas estavam com o João Bezerra, uma com o Aniceto e outra com o Chico Ferreira. Metralhadora de mão, chamavam ele também. Metralhadora de mão. 21 tiros. 21 tiros. A do João Bezerra era 32. Metralhadora faz os pesados. Tinha a metralhadora de Adilon, 32 tiros. Tinha de João Bezerra, 20 tiros. Tinha Chico Ferreira, 20 tiros. Tinha outra de 20 tiros. Tinha 4 metralhadoras. O sargento começava tudo metralhadora. É portátil ou tinha que botar no tripé? Não, essa era da mão mesmo, automática. Essa era apertar o dedo e dar a carga de uma vez. Isso era chamar ela, dar a carga completa, O Lampião não tinha dinheiro, por que ele não conseguiu um dia uma metralhadora? Ah, mas se tivesse uma metralhadora, acabar com a gente. Tinha acabado com a gente. Acabado de uma vez. Porque a metralhadora, 50 tiros, 40 tiros, Ave Maria, não ficava ninguém. Agora, o tenente foi que arranjou essa metralhadora do Estado, mais de 20 tiros. E agora a de Adilon era 30. A nossa era de 20. Tinha duas begas. Era João Bezerra com uma e Chico Ferreira com outra. E o resto era fuzil. Como é que o senhor acha que chegava tanta arma e munição nas mãos dos cangaceiros, Feliz? Agora aí, eu não sei dizer que aí era gente grande. E não era gente pequena que fazia serviço, não. Só podia ser uma pessoa que tinha uma munição e arma, só podia ser uma pessoa de importância. O senhor sabe disso. Não é gente pequena, não. Gente pequena não tem fuzil, não tem mosquetão, não tem arma, não tem. Esse não tem, eu sei que não tem. Agora, o que fazia isso não dizia ninguém. Pegava o bolo de dinheiro que o Lampião dava, pronto, e ficava. A questão é essa. Sei que o negócio que ele tinha, e bala mais nova que a nossa. Nós tinha bala e ele tinha mais nova, as balas eram mais novas que a da gente. 32, ele tinha bala 32, nós não tinha. Pois tinha bala nova, nós pegamos umas balas dele, tudo nova. 32. E nós bala velha, aquelas balas velhas enferrujadas. E ele tudo bala 32, tudo bala nova. Aí tem coisa pesada. Tem coisa pesada. Tem. Aí não é caba mangalhafa que vai dar, não. Só dá gente de importância. E vinha de longe. Vinha de longe. Agora ninguém sabe quem é que dava. Se falasse, ele matava também, né? A doutora Eunice, ela sabe, olha, do caso todinho. Essa aí era de Sergipe. Aqui de Alagoas também não sei. Sei que de Sergipe ele tinha amizade grande com o doutor Eunice. Sim. E tinha aquele que me tem cachê do Borda da Mata, era? Que era o pai de líder. Tem cachê, não é? Tem cachê do Borda da Mata. É governador e comandante, e coronel do exército. Quem mandar? Se mandar, para quem que ia falar? Falasse por ia. Lá o carro ficava, que a ordem era dele. E lá ele não podia com ninguém. O Lampião tinha amizade aí em Sergipe, grande. Eu sei que na brigada nós encontramos um punhete de munição mais vindo de Sergipe. Dizem que era o governador de Sergipe quem mandava para Lampião. Ele tinha toda a confiança em Sergipe. Durval de Cândido ficou junto com o João Bezerra? Não, junto com o Chico Ferreira. Os dois descemos juntos. Eu era na volante com o Chico Ferreira. O Pedro de Cândido ficou com o Bezerra, mas no tiroteio Pedro de Cândido desapareceu. Pedro de Cândido não era nada maluco, desapareceu. Cessado o fogo, as forças foram se reunindo e foram encontrando o pessoal que estava morto. Dentro da Caatinga, havendo bala, além de estar escuro, a Caatinga estava verde. E esse pessoal, todo mundo atirando, ninguém sabe quem matou. A volante estava reunida, nós estávamos atirando todos juntos. E enquanto a gente morre, todo mundo atirando, sabe quem matou? Não sabe. Quando eu cheguei no tiroteio cerrado, estava Lampião morto, mas ninguém conhecia. E Maria Bonita morta. Agora tinha aquele menino. Aí Santo disse, tenente, aqui é Maria Bonita, aqui é Lampião. Aí ficou assim, você tomou um susto. Na nossa volante tinha um rapaz que tinha trabalhado na volante e era soldado. E conhecia Lampião de pé. Foi esse quem disse que Lampião tinha um pé torto e um olho cego. Justamente ele tinha um pé torto e um olho cego. O santo cortou de Lampião, santo, isso aqui é Lampião. Não esbagaça a cabeça que isso é Lampião. Comigo. Aí cortou a cabeça. Aí cortamos a cabeça de Maria.
de Alecrim, Marcela, tudo ali, tudo naquele bolinho. E o resto foi lá pra cima, os outros. Ali, por assim, arredou por ali. Ele tava aqui na baixa. E os cangaceiros se espalharam. Ele ficou. Eu estava morto, ficou morto aí. Ele não botou nem os bornais todos. Botou a metade dos bornais e o resto não botou. Não deu tempo para botar os bornais todos. Maria Bonita ficou ali e ele aqui. Eu estava na hora de vir. Cada qual com suas coisas que pegou nos cangaceiros, Júlio. Aí João Pedro, bota tudo aí no chão, bota aí. Ali andava Lampião. Nós botamos. Aí ficamos segurados na tira dos bornais, que desequipemos dos cangaceiros. Aí ele ficou, conversou mais Chico Ferreira lá e coisa, para poder. Isso leva o que é de vocês, vamos embora. Aí nós pegamos o que era da gente, jogamos nas costas, botaram em forma, faltava um soldado. Não, ninguém viu. Aí ele disse, desce uns 4 ou 5 soldados, vai para a beira do rio chamar os canoeiros. Os canoeiros não ficaram do lado de Sergipe, não. Quando deixaram a gente, correu, atravessou para o outro lado. As Holandas era o seguinte, onde encontrava os cangaceiros mortos, só era pegando pegando os bornais e cartucheira, e fuzil, pegavam. Os soldados pegaram tudo. Eu tinha umas coisinhas, não queria mostrar na vista deles, aí fui também. E quando nós estávamos lá, gritemos eles, os canoeiros, os soldados de cá, onde estava de alegria, começaram a atirar, deram um bocado de tiro e as balas chegavam dentro do rio, fazia caindo. Aí eu me escondi na rebanceira, os canoeiros vieram, aí lá vem tudo. Quando chegaram na beira do rio, botaram em forma, faltava um soldado dos nossos, que era o Adirano, ele está até aí, nesse retrato. Baleado 2, o tenente saiu baleado e um soldado saiu baleado e um morreu, estava bem estacada. E foi um cabo atrás de uma pedra. Nós depois acabamos de matar ele estava baleado com as cadeiras quebradas. Antônio Jacal gritou, cuidado, soldado, cuidado que tem um bandido aí entrincheirado. Já matou um soldado, né? O soldado foi descendo, Elétrico estava entrincheirado, aí passou no fuzil o soldado, lona. Nós chegamos nas costas de Elétrico, né? Ele entrincheirado na frente assim, uma cobra envenenada lá. Quando chegamos nas costas, o João Bezerra pegou a metralhadora, fez assim, cortou as cadeiras dele e ele caiu assim para frente. Levou um tiro aqui nas cadeiras, não se levantava, só fazia pegar na boca do mosquetão e se enxergar no chão. Ele estava com os 4, que era sangue, aquele emprachado de sangue. Mas atirou de ponta, atirou no soldado assim, nós vinha assim, eu, Antônio Jacó. Ele atirou em Antônio Jacó, errou. Atirou em mim, errou. Vi um soldado mais atrás, pegou no soldado novo, na capa dos 20 anos. Foi a queda assim, por detrás das minhas costas. Aí quando chega, aí o Antônio Jacó disse, vamos ali, esse cara está atirando aquela pedra ali. Ele parava de uma pedra assim e atirava por riba da pedra. Cheguei, mas ele estava. Quando nós fomos chegando, ele foi se virando. Foi se virando para pegar a posição. Mas ele não podia estar com os 4 quebrados, as cadeiras. O fuzil dele escorregou assim nas pedras que era de descida na serra e ficou assim meio afastado. Aí ele olhava assim de banda. Ele era laranja, era meio vermelho, sabe? Mas raça de gente, cabelo ruim. Os cabelos grandes e ruins, tava aquele chapéu bem assim, assanhado. Aí João Bezerra disse, bandido, como é seu nome? Ele olhou assim, disse, pergunta à sua mãe que eu dormi com ela essa noite. Filho de uma égua, filho da peste, macaco covarde. Ele diz, rapaz, eu não quero lhe matar não. Ele diz, não quer me matar o quê, covarde? Me deixe vivo que eu vou lhe matar debaixo da sua cama. Pode me matar, porque se não deixar vivo eu lhe mato. Disse apega a João Bezerra. Aí João Bezerra foi, chamou um soldado, desatirei nesse homem. Diz, é pena você estar assim que você não presta mais, senão ia lhe levar. Vamos que você não se mata. Não mata o quê? Aí dizer, doidice. Aí João Bezerra virou assim as costas, desatirei nesse homem aí. Quando você atira, os soldados atiraram nele, um atirou nele, manhancou, e os outros meteram a faca. Pá, pá, pá. Aí quando eu vi aquilo, me doeu. Digo, ô tenente, não é bicho, o homem já está morto. Pra que aquilo? Não já mataram o homem? Aí acabei de matar. Eles pegaram e disse, corta a cabeça. Aí eu virei as costas assim. O Bida foi dito, vá, tá na hora de você correr. Sai se despistando aí, despistando, e ver se você se livra aí de algum cangaceiro, e de soldado, e se arranque. Não fica aqui não, porque daqui para mais tarde vai morrer soldado aqui com uma peste, tudo com usura. Vai morrer uns aos outros aí, vai brigar soldado com soldado.
Aí eu saí devagarzinho, despistando e tal, quando cheguei mais adiante, escutei assim, não vi mais nada, aí larguei a perna e corri mesmo, né? Desci a outra serra, saí lá no rio onde tinha ficado a canoa que eles tinham deixado, sabe? Aí dei de cabeça baixa, que era minha casa, o Henrique era mais embaixo. Cheguei cá, o Pedro estava assim na rebaceira da casa, lá debaixo da casa, olhando para lá, para a estrada, para ver se me via. E estava a mãe chorando e as meninas chorando, eu tinha duas irmãs e uma empregada, e mãe chorando e ele também chorando. Aí a mãe dizia, mãe, mataram meu filho, aquele choro. Ele dizia, mãe, cala a boca, que eu não aguento mais. Disse, pode chorar, não vai dar mais vivo não, porque eu pude correr e ele não pôde. Nisso eu apontei assim, digo, olha eu aqui. Aí diz, mãe, chora não, do Vatá que chegou. Aí eu cheguei, foi que eu digo nada. Digo, vi o seguinte, Lampião morreu. E elétrico eu vim matar. Ele com 2 parabelos, tomei uns parabelos, peguei um mosquetão e os parabelos, 2 parabelos, e dinheiro tinha pouco. Acaba quando não tem que ter as coisas. Peguei um bornal, vixi, eu digo, é ouro com uma peste. Sabe o que era? Esse leões, eu digo, mas um bornal, assiste um bornal bonito, danado. Como eu fiquei doente, quando eu peguei o bornal, chiou, eu digo, é ouro. Só pode ser, eu não pensei que era leões, não tem o leões. Então Jacó pegou dinheiro, ele atirou no espelho. O espelho, já aqui, ia descendo, de cabeça baixa, voltou. E aí embaixo. Aí ia voltando, voltou, então Jacó atirou, ele derrubou. Pegou as coisas do espelho, ele pegou o bornal do dinheiro. Era bornal aquele, acho. Mané Velho era Antônio Jacó. Ele vinha de lá, que era da volante de João Bezerra, e encontrou-se com Luiz Pedro, que saiu de cima de Lampião. Aí desequipou e tirou o ouro e o dinheiro que Luiz Pedro tinha. Antônio Jacó. Na volta, Luiz Pedro topou-se com Antônio Jacó tirou o dinheiro e caiu. Matou logo. A lata era Lampião. Lampião tinha uma lata mesmo. Bordado, e o nome dele na lata. E coberta com a lona e o nome dele. E Luiz Pedro, no bornal, tinha dinheiro. E ele devolveu o dinheiro para... Deu não, Jacó deu dinheiro não. A lata de Lampião que ele pegou foi o que o cabo aqui com a lata, que pegou a lata, chegou a ser um pai, nem chegou nem a gente, chegou a ser um pai só, que vivia mais nós. Ele disse, guarda essa lata aí. Mas a lata, eu perguntei um garceiro, peitico, tinha muito dinheiro na lata, tinha. Agora, quando ele faz pagamento, a lata baixa muito. E estava baleado Guilherme, no braço, uma balada aqui, e João Bezerra baleado na perna. Ficou aqui e tinha cangaceira aqui. Aqui tinha um bocado de cangaceira aqui, uma esteira aqui e outra esteira aqui. E Lampião aqui. Os urubus estavam comendo, mas os urubus não comeu um bocado, enterraram logo também. No sangue, os urubus encostou, pegou, fedeu o sangue, que era muito sangue. Tinha gente baleada como diabo, aí sangue muito. Aí apareceram urubu. Os corpos ficou aqui. Os corpos? Ficaram tudo aqui, os corpos. Aí mandaram enterrar, parece que mandaram enterrar. Pessoal dela se interessou, mandou enterrar. Mas os urubus não comeu um bocado, enterraram logo também. Porque a gente vinha descendo, eu vinha descendo aqui mesmo, eu descia aqui, ó. Eu vi uns 4 mais Chico Ferreira, João Bezerra baleou ali. Foi baleado. E trancado, que é um trancado danado, que aqui é trancado, aqui é trancado. A gente enganchado aqui desse pau, uma cambira, pedra que saiu o diabo, outros caíam, escorregavam serra abaixo. Eles estiveram aí na fazenda da gente 7 dias. Taicila, que sabe dizer, se era eu mentir, ela diga mentira sua. Eles chegaram aí na sexta-feira, meio-dia mais ou menos, meio-dia para tarde, mais ou menos, e morreram na quinta-feira. Nós chegamos 2 dias antes. Foi quando nós chegamos aqui que o Lampião já estava. Aí depois depois de 3 dias que nós tínhamos chegado, porque eu não guardo data, eu não vou dizer a data, tá a hora, tá o minuto, porque eu não guardo mesmo. Olha, eu estava naquela pedra aí em cima, era bem em frente aí a pedra que eu via a luz, acendia e apagava. Que eu falei para ela, eu disse, Maria, não é uma lanterna? Ela falou para mim que não, que era um vagalume. Eu digo, olha, aí eu não prestei mais atenção na história dela. Ela começou a conversar e eu quieta, né? Só olhando, mas como ela disse que era vagalume, não incomodei.
Olha, hoje a Maria estava nessa pedra sentada, ela contando que ela estava cansada da vida que ela levava, que ela, se a força alagoana botasse em nós, ela acreditava que não ia matar ela, né? Eu falei para ela, eu não acredito muito na força alagoana, acredito mais na força sergipana, que eles não iam me trair. Que a gente tinha um ditado que dizia, em Pernambuco e Bahia, a gente demora pouco. Em Alagoas, eu durmo de pijama. Em Sergipe, durmo de cueca. As cabeças, o capitão mandou que ajuntasse as cabeças, quando cortou as cabeças, e trazer para Piranha. Levaram para Piranha, numa canoa, ajuntou tudo, e lá levaram para Piranha. Mas o Bornado de Lampião, cangaceiro, a força pegou e vieram para... Sem ninguém, mas a força vinha tudo junto, ninguém podia tirar nada, né? Quando chegamos em Piranha, com aquele equipamento, o tenente João Bezerra e o Chico Ferreira mandaram depositar uma sala lá na casa do João Bezerra e mandaram dar tudo que era dos cangaceiros ali. À noite, deixaram 2 soldados de plantão, justamente. Por 12 horas da noite, meia-noite, eles chegaram os 2 e fizeram o cato. O que tinha no jornal, os soldados mesmo viram, só era pegando o jornal e saindo assim, olhando. Os soldados ficaram só de frente, só lutando, sentindo justamente o que tinha, mas que o ouro de Lampião e dinheiro, eles, os oficiais, não tinham abafado. Agora, Maria Bonita tinha um jornal, mas o jornal dela é muito bonito, mas ninguém viu o jornal. Ela com um surrão de pano. Quem olhava o jornal não valia nada, mas desde que o jornal era uma beleza. Antônio Jacó não tem nada de maluco, entrou assim, só fez pegar o jornal. Ele tirou a capa do jornal, o jornal estava muito bonito e dentro tinha dinheiro só, né? 35 contos naquela época, 35 contos. Antônio Jacó trabalhava na força, não era, ainda só ele trabalhava contratado, porque ele era da Bahia, ele era rastreador, trabalhava, era o mesmo soldado, mas trabalhava como rastreador, e era um bom rastreador, e era um cabo macho de Jacó. E João Bezerra era muito caro, era gente boa, o bicho era bom. Ele não era mole não, trabalhei mais ele muitos anos, nunca vi covardia dele. Quando eles chegaram com as cabeças, jogavam aí com quem joga coco, assim. E o tenente João Bezerra mandou que eu pegasse, juntasse um pé de gameleiro e tinha na frente da casa dele. Na frente da casa dele? Depois foi retirado as cabeças de lá do pé de gameleiro e botaram nos negócios da prefeitura para entrar. Tudo junto, era para Maceió, que era para Maceió voltar para o museu. Aí levou para lá, as cabeças, todas as cabeças. As 11 cabeças eles levaram. O senhor ganhou alguma coisa por ter participado lá de Angico? O senhor ganhou? Os outros soldados ganharam? Do governador. Botou numa coisa, numa carteirinha. E disse, olha, dava aquele totalzinho, cada um, ele dava, tá tudo formado em Maceió mesmo, ele deu em Maceió. Nós fomos mesmo em farmácia, ele deu. Quer dizer, o governador. Um agrado. Aí deu. Parece que 20 homens, parece que era 40 homens. Sei que ele deu esse dinheiro. Foi mesmo o governador que deu. Ele mesmo foi quem veio. Botou o informe e veio. Agora, não sei o que muita gente conta, foi isso, aquilo, outro, porque nunca foi lá, nem nunca viu. Porque lá só tinha eu para dizer alguma coisa. E não sei dizer quase nada, só isso. Eu não fiz de espontânea vontade, nem procurei fazer aquilo para ser nada, não, senhor. Eu fiz forçado. Se eu disser que fiz, porque eu quis me engrandecer, eu estou mentindo. Eu fiz forçado. Que eu era obrigado a fazer, senão podia morrer eu e meu irmão, ou a família toda. Então eu ia arriscar, não ia morrer. Acho que eu ia morrer pro cangaceiro? Não, não fazia de jeito nenhum. Eu confio tanto na minha consciência, que não fiz isso porque quis, vim morar no meio da família de um dos cangaceiros que morreu. Vim morar no meio da família dela. E são os meus maiores amigos daqui. Ela tem um irmão que para mim é meu irmão também, que é o Abdias. Tem ele como irmão. É o seguinte, o cangaço
Na minha opinião, e como verdade eu tenho, que foi o maior regresso do sertão. O cangaço sacrificou o sertão. Isso eu quero crer que é como disse o padre Cício, ninguém julga Lampião. Que Lampião não veio porque quis, veio cumprir o destino dele. Ele foi trazido pelo destino dele. Eu acredito nessas coisas todas, né?